Canal Ligados no Flu tá na área para o segundo tempo desta quarta-feira, dia 19 de março de 2025, com as últimas informações do Fluminense. Para você, torcedor tricolor, a gente vai falar hoje sobre SAF, porque a oposição no Fluminense está trabalhando nos bastidores para impedir a venda do clube para a SAF, hein? Temos informações sobre Riquelme e Felipe também, e vamos falar de Copa Sul-Americana, porque teve mudança na tabela divulgada pela Conmebol. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço a todos, obrigado pela presença, pela audiência mais uma vez aqui no canal Ligados no Flu. Já vou logo pedindo para você deixar o seu like, deixar o seu comentário e se inscrever aqui no canal Ligados no Flu se você ainda não for inscrito. Se já for inscrito, se já for membro do canal também, o meu muito obrigado a todos vocês. Bom, vamos para as notícias. A gente começa falando sobre Copa Sul-Americana, porque a Conmebol fez uma pequena mudança naquela tabela original que ela divulgou, detalhada, sobre os jogos do Fluminense na primeira fase da competição. Na terceira rodada, a gente vai ter o Fluminense contra o União Espanhola, jogo marcado para o Chile. Na tabela divulgada pela Conmebol, o jogo estava sendo marcado para Rancagua, uma cidade que fica a cerca de 1 hora de distância de Santiago, onde normalmente o União Espanhola costuma mandar os seus jogos. Porque o estádio Santa Laura, ele está com problemas no gramado e aí a Conmebol não liberou esse estádio, não aprovou o estádio para os jogos da equipe do União Espanhola. Só que o União Espanhola vai tentar, nesse prazo que ele tem aí de cerca de pouco mais de um mês, tentar a liberação do estádio. O jogo está marcado para o dia 22 de abril, hoje é dia 19, né? Faltando pouco mais de um mês aí para o jogo, o União Espanhola vai tentar a liberação do estádio para jogar em casa, diante do seu torcedor. Por isso, a tabela da Conmebol, que inicialmente estava marcando jogo lá para a cidade de Rancagua, foi alterada. E agora lá na tabela está aparecendo local a definir. Então o Fluminense ainda não sabe se vai jogar contra o União Espanhola em Santiago, em Rancagua ou em um outro estádio que possa ser indicado pela equipe chilena. A estreia do Fluminense na Copa Sul-Americana está marcada para o dia 1º de abril contra o Once Caldas, jogo em Manizales, na Colômbia, a 2.600 metros de altitude. Ó, notícia triste agora do dia, gente, é a contusão de Riquelme. O Fluminense confirmou na tarde de hoje que o Riquelme sofreu uma torção no tornozelo, aliás, no tornozelo não, no joelho esquerdo, durante uma atividade realizada ontem no CT Carlos Castilho, durante uma disputa de bola. O Riquelme acabou levando a pior e hoje ele iria passar por exames médicos. Segundo o GE, havia uma preocupação internamente de que a lesão pudesse ser grave, mas somente os exames, né, poderiam realmente comprovar a gravidade dessa lesão. O Fluminense ainda não divulgou mais nenhuma informação se a lesão é grave ou não, mas é uma notícia que preocupa, porque o Riquelme vinha em ascensão, vinha crescendo, começou a ganhar espaço agora na decisão do Campeonato Carioca, daqui a pouco começa a Copa Sul-Americana, que é uma competição que de repente, pelo nível dos adversários, daria pro Mano Menezes colocar mais vezes o Riquelme em campo, e agora, né, a gente tem essa informação de que ele, infelizmente, torceu o joelho. Hoje é dia 19, estreia no Campeonato Brasileiro dia 29, dependendo da lesão, né, mesmo que seja uma lesão simples, já dá pra gente praticamente dizer que o Riquelme não vai ter condições de participar da estreia no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza. O que chama a minha atenção nessa notícia, gente, é de que o Fluminense terminou 2024 no ranking de clubes com o maior número de lesões do futebol brasileiro. O Fluminense foi o primeiro colocado, foi o time que mais teve jogadores lesionados no ano passado. Foram 53 lesões ao longo de 2024, o que prejudicou demais, né, o rendimento do Fluminense. E 2025 começa também com muitas lesões. O Fluminense já tem, nesse início de 2025, gente, 9 lesões, ou 9 jogadores que precisaram ser encaminhados ao departamento médico. Já nas primeiras semanas do ano, primeiro foi o John Arias, depois teve Renato Augusto no começo do Campeonato Carioca, com luxação no ombro, só volta lá no meio do ano, depois do meio do ano. Samuel Xavier também foi desfalque por dores na coxa. Thiago Silva teve aquela lesão no calcanhar.
O Bernal teve uma pancada na perna, o Lima teve desconforto na panturrilha, um problema que vem se arrastando também desde o começo do ano. O Lima já foi ao departamento médico mais de uma vez, tá? O Lima já foi pro departamento médico mais de uma vez. Manuel também teve dores no pé. Fuentes, agora com uma lesão muscular, vai ficar um bom tempo afastado, sem previsão de retorno. E agora a última baixa, a última vítima, né, dessas lesões aí é o Riquelme, que infelizmente sofreu essa entorse no joelho esquerdo. A gente espera, né, que não seja uma lesão grave, que ele possa voltar o quanto antes, mas lesão no joelho é sempre preocupante. Tomara, né, que os exames mostrem que, né, foi algo, só um susto mesmo, e que ele possa voltar a treinar e a jogar o quanto antes. Bom, vamos falar sobre SAF agora, gente, porque os bastidores nas Laranjeiras estão fervendo com essa história da SAF. É ano eleitoral, a gente não pode esquecer isso, né? O presidente Mário Bittencourt vai para o seu último ano de mandato, vai ter provavelmente alguém que ele vai indicar para ser o seu sucessor, isso, né, deve acontecer. Aí tem essa história de SAF, que o Fluminense começa a perder, a história da SAF, ela, né, se reacende, é sempre assim, né? Aí o Fluminense começa a ganhar, a história fica, né, a SAF, o assunto SAF fica meio de lado. Aí perde de novo, volta assunto SAF. E o assunto SAF voltou nos últimos dias, primeiro com a informação de que os sócios, né, do BTG estiveram no camarote do Fluminense na decisão do Campeonato Carioca, e agora vem a informação do Diogo Dantas no jornal O Globo de que a oposição no Fluminense está trabalhando nos bastidores para impedir a venda da SAF. Olha aqui, ó, fogo amigo contra a SAF do Fluminense deixa Mário Bittencourt mais isolado. A matéria do Diogo Dantas dizendo que o grupo político Tricolor de Coração engrossou o movimento contrário à venda da SAF do Fluminense. O problema é que ele era alinhado ao presidente do clube, Mário Bittencourt, que toca o projeto. Ou seja, o grupo Tricolor de Coração era apoiador do Mário, mas deixou de ser apoiador e agora está na oposição. O racha na situação em ano eleitoral foi visto como mais um obstáculo para o presidente seguir com a pauta da SAF sem os debates exigidos pelos conselheiros e sócios nas Laranjeiras. O grupo de apoio, inclusive, panfletou no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca e fez campanha contra a venda da SAF, alegando que o Fluminense tem a base de Xerém como fonte de recursos. Integrantes da oposição já batem nessa tecla há mais tempo. Agora, Mário Bittencourt perde o apoio importante e fica mais isolado na tentativa de fazer um sucessor após 2 mandatos. O Tricolor de Coração teria rompido com o presidente em função da falta de transparência sobre a SAF. O clube alega que vai levar o debate aos sócios assim que receber uma proposta de compra. O BTG é o banco que fez a busca por investidores, mas um dos seus sócios, o André Esteves, é apontado como candidato a adquirir a SAF do Fluminense por meio de pessoa física. Só que o André Esteves nega essa informação. O banco ficou de apresentar possíveis interessados, mas ainda não houve uma proposta concreta. E aí a matéria diz que o clube pode convocar uma assembleia geral sobre o assunto até o mês de julho. Então, gente, a situação é a seguinte: esse grupo Tricolor de Coração era um grupo apoiador do presidente Mário e agora não faz mais parte da turma de aliados, né? Entrou para a oposição e está fazendo campanha contra a venda da SAF por causa da falta de transparência nesse assunto. O Fluminense diz, né, a direção do Fluminense diz que vai mostrar todas as informações, que vai abrir o assunto para os sócios e para os conselheiros assim que receber uma proposta oficial. Só que como esse é um tema, gente, muito polêmico, muito delicado, muito importante, porque depois que vender a SAF, não tem volta. Depois que assinar ali o contrato, tá vendido, vendeu para fulano de tal, não tem volta. Então, tem que ser um assunto muito bem estruturado, muito bem definido, muito bem debatido, muito bem esclarecido. Porque na hora que o sócio torcedor, na hora que o sócio do clube for votar, ele quer saber se no que ele está votando em algo bom para o Fluminense ou não.
Então, por isso que o torcedor, o sócio, de uma forma geral, cobra explicações e cobra transparência por parte da direção do Fluminense. Internamente, o que se fala é que esse assunto vem sendo tratado ali por 2, 3, 4 pessoas no máximo, dentro da diretoria do grupinho ali do Mário. É o Mário e mais 2 ou 3 pessoas, e só, e mais ninguém sabe. Então, por mais que se diga que esse assunto vai ser esclarecido quando chegar uma proposta, seria importante o Fluminense ele esclarecer para o seu sócio que tipo de parceria que o Fluminense está buscando, como que o Fluminense está oferecendo para o mercado, como será esse processo de transformação do clube em SAF. Enfim, detalhes para que o torcedor, para que o sócio já vá, tendo mais noção da história. Porque senão depois, às vezes, chega uma proposta num dia e aí marcam a votação para daí a 10 dias, para daí a 5 dias, para daí a 15 dias. E não vai dar tempo de ter essa ampla discussão. Porque por mais que se diga que esse é um assunto que vem sendo discutido internamente desde 2022, apenas 3 ou 4 pessoas estão por dentro. E os outros, milhares de torcedores, os outros milhões de tricolores que estão espalhados pelo Brasil, fora do Brasil, querendo notícias sobre esse assunto. Então, seria importante que a diretoria do Fluminense passasse mais transparência sobre esse tema, até para que a gente tenha mais segurança nessa mudança que pode ou não ocorrer na estrutura do Fluminense. Uma mudança que é para sempre. Uma mudança que pode tanto mudar o Fluminense de patamar, colocar o Fluminense lá em cima, transformar o Fluminense numa superpotência, como pode afundar de vez. A gente tem um exemplo aí, do nosso rival, que está cheio de problema justamente por conta de uma SAF mal feita. Então, é importantíssimo que o Fluminense abra o debate, é importantíssimo que o Fluminense mostre todas as informações que ele tem disponíveis, mesmo antes da apresentação de uma proposta oficial, para que os sócios tenham segurança daquilo que está acontecendo. Bom, é isso então, gente. Recado dado, obrigado pela presença, pela audiência. Deixem um like aí, grande abraço e até a próxima. Grande abraço.